a Taiwan. Podemos aqui considerar que nesta visita de Estado houve acordos cavalheiros. Qual é a sua percepção em relação a este posicionamento de Donald Trump? Bem, é um posicionamento que não é novidade, não é? Simplesmente é novidade porque foi dito pelo presidente Trump. Mas faz parte do alinhamento da política externa dos Estados Unidos em relação a Taiwan, que é uma política que existe desde a década de 70, quando a China e os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas, isto é, que os Estados Unidos se comprometeriam a reconhecer o chamado princípio de One China, isto é, que a China teria a soberania sobre Taiwan, mas também é uma posição ambígua, porque no momento em que os Estados Unidos reconhecem essa provável, enfim, integração ou pertença de Taiwan na China, também se comprometeram a continuar a dar apoio militar a Taiwan para questões de autodefesa ou defesa legítima em caso de agressão externa pela China, que colocou o Estado naquela região. Então, não é uma posição de tudo nova, faz parte da política externa dos Estados Unidos. Mas é importante que o presidente dos Estados Unidos o diga, porque nem todos o dizem, não é? Alguns até, por exemplo, o presidente Joe Biden, no seu mandato, questionado se em caso de agressão da China contra Taiwan, os Estados Unidos defenderia Taiwan, ele foi perentório em afirmar na altura que sim, os Estados Unidos defenderiam Taiwan em caso de agressão militar da China. Enfim, cada presidente, ao fim e ao cabo, hoje vê, lê, entende como ver essa relação também é bastante ambígua entre Taiwan e a China. E também hoje era importante que o presidente Trump dissesse isso em Pequim, né? ou pelo menos durante a visita oficial que efetuou a Pequim, porque isto dá uma certa, enfim, garantia à China de que a sua política externa não fugiria a este princípio que já existe na política externa dos Estados Unidos. E depois, do próprio facto dos Estados Unidos também terem o Congresso ter permitido a venda de armas a Taiwan e o presidente Trump não ter ainda autorizado que isso aconteça, também mostra que os Estados Unidos, em relação a isso, são muito cautos para não, enfim, zangarem, não enervarem a China e comprometerem as suas relações comerciais. Porque, ao fim e ao cabo, ambos os países saem a ganhar quando as relações são, vamos dizer, normais, não vão naquelas linhas de colisão, né, como muitas vezes aconteceu no passado. Basta pensar que já analisamos a coisa de 4 anos, quando a visita da presidente da Câmara do Congresso, Nancy Pelosi, a Taiwan, que tinha enervado a China, que levou na altura a exercícios militares chineses em torno da ilha de Taiwan. Enfim, é um momento de satisfação da China quando o presidente Trump diz isso. E também a própria China deverá, muitas vezes, como se pensa, recalibrar a sua política de retorno de Taiwan à China. Isto irá acontecer, eventualmente usando outros meios pacifistas, diplomáticos, de persuasão e não de dissuasão ou de agressão militar. E parece que também tem vindo a fazer isto, porque, por exemplo, há uma semana ou duas, a nova presidente do Kuomintang, que é o partido da oposição de Taiwan, efetuou visita a Pequim, né? Manteve encontros com autoridades chinesas. É um partido, curiosamente, o mesmo com o qual o Partido Comunista Chinês entraram em guerra durante a Guerra Civil Chinesa e que viu os chineses saírem da China territorial, da China continental para Taiwan, é o mesmo partido que hoje, diferentemente do passado, parece ter um tom mais conciliatório em relação à China do que o Partido Liberal Democrático, o partido que está no poder em Taiwan. E essa aproximação entre Taiwan e a China é importante, porque pode ser que exista uma estratégia chinesa de reunificação com Taiwan por meio de diálogo diplomático e não por via militar. Não é? Agora, não sabe se isto será
também o mesmo entendimento do partido no governo, que é um partido mais nacionalista, não se diria radical, mas mais determinista em relação à continuação da independência de Taiwan em relação à China. Mas, enfim, também lá, internamente no Taiwan, as coisas não andam tão claras assim, porque não é uma posição unânime de que Taiwan queira declarar independente ou ser independente em relação à China. De resto, enfim, ver-se-á quanto que isso pode durar, porque hoje também estamos habituados muitas vezes ao volte-face de muitos pronunciamentos do presidente Trump, né? Ele hoje diz uma coisa, amanhã pode dizer Amanhã, outra. exatamente. E a China já, pelo contrário, parece dizer coisas que querem ser mantidas no tempo. Pode ser que se alguma coisa mudar nesta relação comercial entre os dois, ele muda de ideia, né? Mas pelo menos até aqui parece que ele manifestou a intenção a sua contrariedade de uma eventual declaração unilateral da independência de Taiwan, porque se isso acontece, seria seguramente um motivo de guerra e os Estados Unidos parece não estar disponíveis, segundo informações dele, de entrarem em guerra ao lado de Taiwan em caso de agressão chinesa para manter-se o status quo na região. Aquela ilha. Muito bem. E só mais uma questão. Os dois estadistas convergiram no assunto estreito de Hormuz. Tanto Donald Trump como Xi Jinping concordam de que aquele canal deve estar aberto à navegação que vai suportar a economia global. Como é que olha para este ponto, a olhar para um país como a China, a dizer claramente de que nada interessa manter o Estreito de Hormuz como está? Podemos aqui também já, enfim, esperar por mais dias, menos dias, o fim do conflito naquela região do Médio Oriente? Sim, é provável que com esta tomada de posições comuns entre a China e os Estados Unidos sobre o Estreito de Hormuz, que o Estreito de Hormuz reabra, tendo em conta a boa relação que existe entre a China e o Irão. E também do interesse do Irão que o Estreito abra, se não abriu, porque o Irão diz que os Estados Unidos devem deixar de bloquear o seu bloqueio e permitir que os navios passem pelo Estreito, mas sob o controle iraniano. E depois também o próprio ministro iraniano das Relações Exteriores visitou a China há uma semana ou duas, não é? Eventualmente foi uma visita tendo em conta a visita do presidente Trump, como se tivesse ido para lá para alguns acertos diplomáticos, posições comuns a serem seguidas no encontro, a ter com o presidente Trump para evitar disparidades de posições entre os dois parceiros estratégicos, né? Agora, não se sabe se esta abertura será imediata. É verdade que ambos defendem que isto aconteça, mas os meios para que isto aconteça eventualmente divergem. A China diz isso porque também defende o fim da guerra, né? Da guerra contra o Irão, defende o retorno à normalidade naquela região, relações entre os dois Estados. Já os Estados Unidos eventualmente pretendem reabrir este Estreito de Hormuz, obrigando ou esperando que o Irão, de certa forma, recue das posições maximalistas que defende. Então, se é verdade que ambos defendem que o Estreito se abra, mas os pressupostos para que isso aconteça divergem entre um Estado e o outro, né? Mas é um ponto presente, é um dado importante quando os Estados convergem sobre este ponto. Aí, quizá, pode ser que nos próximos dias o acordo seja alcançado, porque o Irão mandou, antes da vinda de Trump à China, a sua resposta à proposta dos Estados Unidos sobre o fim do conflito, não é? Eventualmente, Washington deverá responder à proposta iraniana de forma oficial e definitiva e ver depois qual será a posição iraniana. Mas a abertura do canal é importante também para a própria China, para, enfim, o trânsito das suas múltiplas produções naquela região,
porque a China não só tem relações com o Irão naquela região, é bom que se diga, também as tem com todos os países medio-orientais. Né? Aliás, a China tem relações com todos os Estados, todas as economias do mundo. E o fecho, de certa forma, dificulta essa transação comercial. Para não falar já também da dificuldade que existe da China comercializar na linha da seda da Ásia Central, passando pela Ucrânia, por causa do conflito na Ucrânia. Então, mais canais fechados por onde passa o comércio chinês, mais dificuldade a China terá para exportar a sua produção para os mercados internacionais e também para a importação, enfim, de várias matérias-primas e outros produtos úteis à sua economia nacional. E depois, por é importante que o Canadá reabra para, enfim, para voltar ao status quo, para dizer ao mundo que conseguiu o que era impensável de conseguir, que é fazer o Estreito voltar a ter aberto outra vez como antes, e, enfim, criar-se uma situação de jogo a soma igual, não é? Soma igual entre o Irão e os Estados Unidos. De resto, serão dias cruciais, esses dias posteriores à visita do presidente Trump à China, porque, muito seguramente, muitos pontos abordados, enfim, ao nível bilateral, tete a tete entre os dois Estados, poderão, muito seguramente, ser atuados nos próximos dias, quer em relação ao Irão, enfim, também querem em relação à Ucrânia, em relação a todos os conflitos que lhes interessa ao nível do sistema internacional.